No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a resolução de questões em cada etapa do seu processo de estudos para concursos. Então, se você se interessou por esse assunto, vem comigo! Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Felipe, eu sou arquiteto e concurseiro e você está no Flashcards Arquitetura. E hoje nós vamos falar sobre resolução de questões. Eu tenho alguns vídeos falando sobre esse tema, mas hoje especificamente nós vamos falar sobre o tipo de questões. E aí eu não estou falando de certo ou errado da CESP ou de múltipla escolha, que é a maioria das bancas, né? Não, eu estou falando da função da resolução de questões em cada etapa do seu processo de estudos para concurso. O que significa isso? Para fazer esse vídeo eu me baseei no livro Ciclo EARA do professor Fernando Mesquita, então se você se interessou é só digitar lá no Google. O Fernando Mesquita também tem canal aqui no YouTube, ele é professor do Gran Cursos, tá? Que você vai achar esse PDF aí para comprar facilmente. Mas vamos lá, hoje nós vamos falar das resoluções de questões. O professor Fernando fala que existem 3 tipos de resolução de questões. Nós temos as questões patrola, as questões semáforo e as questões cientistas. Nós vamos falar de cada uma delas, tá? A primeira delas, que é a resolução de questões do tipo patrola, é o início do seu estudo, é para aquele candidato que está começando o processo de estudos. E aqui eu não estou falando só daquele candidato que está começando a estudar para concursos, não, tá? Quando você inicia um edital, você pode estar estudando há 2 anos, 3 anos, mas você está iniciando o edital novo e lá tem algumas matérias que você nunca estudou ou alguma legislação. Esse tipo de edital, né, quando você se depara com esse tipo de situação, o professor fala que o melhor tipo de resolução de questões é a resolução patrola. O que é isso, a resolução patrola? As questões patrola são aquelas questões que você vai fazer não se importando muito com o porquê você errou, e sim com a quantidade de questões, porque o seu principal objetivo é entender o perfil da banca. Nesse tipo de questão, o seu principal objetivo é resolver o máximo de questões que você conseguir, não se importando muito com os erros. É claro que você vai analisar sim o erro, né? Mas não vai entrar no mérito tão profundamente, querer voltar para o seu material de base para entender o porquê que você errou. Não. Nessa fase, na resolução, na questão patrola, você vai resolver o máximo de questões possíveis para conseguir identificar qual é o perfil da banca, o que a banca gosta mais de cobrar, até mesmo para você conseguir elaborar o seu material de revisão, que é muito importante, né? Nós temos o material de base, que é a lei, é o livro, é a apostila em PDF, né? E com base nisso, nesse material de base, você vai desenvolver o seu material de revisão, que é a partir do material de revisão que você vai conseguir fixar o conteúdo. Só que para esse material de revisão ele estar bem qualificado, ele te atender de uma forma correta, você precisa saber aquilo que é mais importante, correto? E nada melhor do que resolver questões para isso, para você entender o que a banca gosta mais. Porque normalmente quando você está estudando a primeira vez para uma prova ou uma legislação, você não consegue identificar aquilo que é mais cobrado ou não, você não sabe aquilo que é mais importante. Você tende a achar que tudo que você está lendo é importante, não é bem assim. Por isso que a questão patrola ela serve para isso, para você conseguir aprender e identificar aquilo que é mais importante. Nessa fase, o índice de acertos tende a ser menor, tipo 65% a 70%, porque você está tendo o primeiro contato com a legislação, é a primeira vez que você está olhando para aquilo. Não se preocupe se o seu índice de acerto for de 60% para baixo. Nessa fase é permitido e é aceitável que você tenha um índice de acerto um pouco mais baixo, tá? Com base nas questões tipo patrola, você também consegue identificar aquilo que você precisa estudar mais. Porque, obviamente, o primeiro passo é você ter o seu material de base, você leu a legislação, por exemplo, daí você produziu o seu material de revisão. Partiu para as questões. Quando você está errando muito um tema, é claro que você já pode dar uma atenção àquele tópico em específico, não vai deixar passar batido, porque se mesmo que você acabou de fazer a leitura, você resolveu questões e ainda assim não acertou, isso é sim um pouco preocupante, é sinal que você precisa voltar para o seu material de base. O segundo tipo de questão que o professor Fernando traz do Ciclo EARA é a questão do tipo semáforo. E aqui ele faz uma analogia com o semáforo mesmo, né? O semáforo não tem os 3 sinais, né? O verde, o amarelo e o vermelho. O verde é que está liberado, você pode passar. O amarelo, atenção. E o vermelho é pare,
e tem alguma coisa aí acontecendo. E com as questões é a mesma forma. Ele fala que o verde é quando você acerta a questão com convicção. Quando você acertou sabendo que a resposta estava realmente correta, não foi chute, então você pode seguir em frente, esse conteúdo foi absorvido. Todo o processo lá, desde a leitura do material base, a produção da revisão, até para chegar na resolução de questões, foi concluído com sucesso. Agora, sinal amarelo é que você precisa de atenção. E daí são várias as situações. Por exemplo, você acertou a questão, porém você acertou chutando. Não vale de nada, tá? Por isso, muitas vezes, quando você vai resolver uma questão, é melhor que você deixe a questão em branco. Eu faço assim, pelo menos. Quando eu chego numa questão que eu não sei a resposta, eu prefiro deixar a questão em branco, ver os comentários para saber qual que é a resposta e o porquê da resposta e seguir adiante, mas eu não resolvo aquela questão só por resolver, entendeu? Porque mesmo que eu acerte no chute, não é um retrato real daquilo que realmente está acontecendo com você, sabe? Do seu desempenho. É preferível que você deixe em branco, veja o comentário para saber a resposta, mas não responda e deixe para responder daqui a alguns dias, para ver se você realmente absorveu aquele conteúdo. E o sinal vermelho, eu falei do sinal amarelo, que é quando você acerta a questão, porém no chute, mas também tem quando você fica em dúvida na questão e mesmo assim acerta no chute. Toda vez que você acerta uma questão no chute ou erra também no chute, você precisa ter um sinal amarelo, uma atenção especial para aquele tipo de questão. Você vai analisar a justificativa. E qual que é o sinal vermelho, então? É quando você erra a questão, mas não é qualquer tipo de erro. É quando você erra com a convicção que você estava certo, que você sabia a resposta da questão. Esse tipo de erro é o mais grave e aí sim você tem que parar, analisar a justificativa do porquê que você errou e, se necessário, voltar para o seu material de base ou para o seu material de revisão. Mas você precisa fazer alguma coisa, você não pode deixar batido, porque esse é o tipo de questão mais difícil de você corrigir o erro depois. Então, errou uma questão que você tinha certeza que estava certa, então você precisa parar e voltar. Porque normalmente isso acontece quando você ou leu errado, então, por exemplo, não deve fazer tal coisa, você leu deve fazer tal coisa. Esse caso é menos preocupante até, porque basta você voltar e ler da maneira correta. Mas tem um caso que é pior, que é erro de interpretação. Você aprendeu errado aquele termo, aquela definição, aquele parágrafo, e daí você precisa realmente recalcular a rota e voltar para o material de base, não tem outra maneira. E antes da gente falar do terceiro tipo de questão, eu já vou pedir o seu like nesse vídeo e a sua inscrição no canal se ainda não for um inscrito. Isso me ajuda demais a continuar produzindo conteúdo aqui para o YouTube, então deixa o seu like aqui, por favor. E agora nós vamos falar do terceiro tipo de questão, que é a questão do tipo cientista, e esse nome é bem sugestivo. A questão do tipo cientista é quando você já está no nível avançado de preparação. Aqui não importa a quantidade mais, e sim a justificativa dos erros. Aqui você vai encarar os seus erros de frente, e essa é a parte mais difícil e mais negligenciada pelos candidatos. Porque muitos candidatos fazem o seguinte, eles preferem resolver as questões do tipo patrola. Então eles ficam fazendo milhares de questões, 10 mil questões, 5 mil questões, e acha que isso vai conquistar a sua aprovação. E não é bem assim, porque você precisa parar e analisar criteriosamente, principalmente as questões que você erra. É bem antigo esse ditado, né? Mas a gente aprende muito com os erros. Eu diria que em concurso público a gente aprende muito mais com os erros do que com os acertos, porque com os acertos ou você sabe aquilo ou você acertou no chute, isso é muito perigoso. Acertar questões no chute, na prova não tem problema, tá? Na prova a gente reza para acertar no chute, né? Mas eu tô falando na sua preparação. Acertar questões no chute e achar que isso é o seu real desempenho do dia da prova, isso é extremamente perigoso. E a questão do tipo cientista são para aqueles candidatos que já estão em fase final de preparação e que precisam analisar criteriosamente o porquê do erro e ver a justificativa, né, ver o gabarito da banca e analisar essa questão. Aqui é normal que nessa fase da final de preparação você resolva menos questões, menor quantidade, porém com mais qualidade, com mais intensidade.
Bom, pessoal, esses foram os 3 tipos de questões que eu queria trazer aqui para vocês saberem que, tá, resolver questões é importante, é muito importante. Eu mesmo já falei aqui no canal várias e várias vezes que a minha principal dificuldade em estudos para concurso é justamente parar e resolver questões. Eu tenho muito problema com isso, estou melhorando muito, mas ainda assim resolvo muito menos questões do que eu gostaria, do que eu sei que seria o indicado. E justamente por isso eu trouxe esse vídeo, para vocês saberem que não existe só uma forma de resolver questões, que cada etapa do seu processo de estudo exige um tipo diferente de resolução de questões, tá ok? Para você conseguir ter um desempenho melhor na sua prova e conseguir a tão sonhada aprovação. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo!